Então, pessoal, parece que já ficou no passado aquele cenário, aquele momento de bonança do corte da taxa de juros, né? Da taxa Selic, a taxa básica. Todo mundo comemorando aí a reversão do cenário de alta que durou tanto tempo, né? Todo mundo comemorando as quedas sucessivas, o pessoal torcendo para isso ficar abaixo dos 2 dígitos, aquela empolgação. O pessoal apostando se seria meio ponto percentual, perdão, 0,25 ponto percentual e tudo mais. Pois bem, o mercado já revisou totalmente as suas previsões e de um dia para o outro a coisa estava muito mais favorável do ponto de vista do mercado financeiro, dessa galera que lida com esses temas, faz previsões, né? E agora, para a reunião do próximo mês, né, em maio, a reunião do Copom, para determinar qualquer variação na taxa Selic, bem, o mercado, de forma geral, já duvida que vai haver esse corte aqui de 0,5 ponto percentual da Selic nessa próxima reunião, sendo que 2 semanas atrás, meu amigo, 2 semanas atrás, todo mundo aí praticamente já estava considerando como certo que haveria esse corte na taxa de juros, na taxa Selic, né? O que causou a mudança desse pensamento, desses vaticínios, dessas profecias? Governo Lula. É claro, vamos falar dessa mudança de paradigma que não é só para essa próxima reunião, mas também até o fim do ano. O pessoal já está revisando aí para cima a expectativa da taxa de juros, da taxa Selic, a taxa básica do Brasil, por conta de todo o cenário caótico que nós estamos vivendo. Mas antes de conversarmos sobre isso, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês não te faz tanta falta assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza, né? E essa reversão, portanto, aqui é veloz de fato. 2 semanas atrás, o pessoal já dizia ali, batia o martelo realmente falando o seguinte, né? Na verdade, 93% do mercado financeiro, né? Comecinho agora do mês de abril, portanto, eles estavam determinando o seguinte, né? Estão considerando aqui questão de negociação de opções de Copom, né? Que a Bolsa Brasileira comercializa isso aí. O pessoal tentando apostar na alta ou na baixa, ou na manutenção, é claro, do índice da taxa Selic. Mas 93% do pessoal que estava fazendo negociações dessas opções aí estavam apostando numa redução de 0,5%, 0, ponto percentual no caso, né, da taxa Selic na próxima reunião, que é um corte considerável, né, que seria uma redução aqui de fato, né, dos 10,75% atuais para 10,25%, já deixando engatilhado para uma queda, caso acontecesse, de 0,5 novamente, né, pontos percentuais, chegaríamos no tão sonhado patamar de 1 dígito apenas da taxa Selic. Todo mundo estava sonhando durante um bom tempo com esse patamar, só que a coisa reverteu totalmente em 2 semanas. Esse patamar aqui, que era de 93% dos investidores, vamos colocar apostadores da B3, acreditando que haveria uma redução de 0,5 ponto percentual da Selic no próximo mês, isso aí caiu para 25% apenas, né? E já um corte menor aqui de 0,25% acabou se tornando a opção preferencial aqui desses apostadores da B3, dos investidores no mercado financeiro, que antes apenas 4% acreditavam que o corte seria nesse patamar aqui, agora 50% já passaram a acreditar nesse cenário, né? Mas realmente o mercado de opções aí é muito volátil, ele é muito variável, é natural, esse tipo de mercado realmente tem uma variabilidade muito grande, só que vamos lá, né? Sair de 93% para 25% em 2 semanas, alguma cagada muito grande foi feita pelo governo Lula, sem dúvidas, né? E de fato aqui, a maior parte das pessoas, então, acredita que a queda aqui vai ser menor do que o esperado, não vai cair de 10,75 para 10,25, talvez para 10,5 aí, com uma possibilidade real de que a coisa fique congelada nesse patamar. Congelar, eu particularmente acho pouco provável. Eu comentei sobre a última reunião do Copom, que a própria turma lá do Copom já estava no seu relatório deixando implícito de que os cortes iriam acabar em breve e tudo levava a crer que no próximo mês ainda haveria um corte, talvez de 0,5 ponto percentual.
Eu, mais ou menos, li o cenário dessa forma lá e continuo lendo no sentido de que haverá um corte sim, mas eu acho que agora, né, com todas as variações, todas as variáveis a serem consideradas, o corte vai ser menor, já sinalizando um corte zero na reunião seguinte, a estabilização dessa taxa de juros aí, porque é pouco provável que haja alguma mudança nesse cenário, né? Porque primeiro você teve uma reversão da meta fiscal do governo, ou seja, o governo assumiu que vai gastar mais dinheiro do que previsto no ano passado, vai gastar mais em 2024, todo mundo já sabe disso, mas principalmente 2025 e 2026, vai entregar um resultado muito ruim, o governo Lula inteiro vai ser de resultados fiscais ruins, né? E principalmente, importante frisar, o pessoal do Copom sabe que isso aqui, dívida pública, significa inflação, né? No fim das contas. Então, inflação é justamente o que eles querem combater. Se o governo vai se endividar mais, se a dívida vai crescer consideravelmente, a inflação também vai crescer e a taxa de juros precisa continuar alta para evitar uma piora desastrosa desse cenário aí, né? Fora questões internacionais, a geopolítica está muito estranha, a taxa de juros nos Estados Unidos provavelmente vai ser mantida também em meados desse ano aí. Cortar a taxa brasileira pode ser um grande problema para a economia no final das contas, mais do que ajudar, pode atrapalhar, né? Então, isso está sendo levado em consideração pelo Copom, com certeza. E o preço represado da gasolina também, eu fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal, o quanto isso aí pode representar de impacto no índice IPCA, e aí tome taxa de juros para segurar esse patamar. Como o Copom entende, né, que você tem que seguir uma tendência, é natural que isso aconteça para evitar sobressaltos, evitar o mau humor do mercado, né? Então, você não sobe e desce taxas básicas de juros aí de qualquer maneira, ao bel prazer dos membros do Copom. Não, você segue uma tendência, você telegrafa os próximos resultados, as próximas decisões para o mercado para deixar tudo mais calmo, os ânimos mais arrefecidos. Então, existe a tendência de alta, a tendência de manutenção e a tendência de queda. Isso tem que ser seguido por meses a fio aí para consolidar essa tendência e deixar todo mundo tranquilo. Se o governo Lula, aliás, se o Copom, né, que ainda há algum grau de independência, eu já vou chegar nesse ponto, mas se o Copom entende que haverá uma taxa de juros maior lá na frente, não é interessante para ele continuar baixando e quando a taxa subir, ele subir a taxa de juros também, né? Quando a inflação subir, ele subir a taxa de juros também, justamente porque fere essa ideia da tendência, né? Caiu muito, agora vai subir muito, não tem como você imaginar que o mercado financeiro vai reagir bem a isso. Mas isso aqui já está sendo precificado, tá? E principalmente o pessoal já está olhando mais para longe e entendendo o seguinte, que muito provavelmente a expectativa da Selic para esse ano, que chegava aí a 9,25% em alguns casos, né? Provavelmente a Selic vai terminar mais alta do que isso. A previsão ruim não é só para maio agora não, é para o ano todo de fato aqui, né? Então, o pessoal aqui acredita que haverá um corte em algum momento aqui da taxa de juros na próxima reunião, certamente isso aí é algo meio consolidado, né? Só que haverá uma redução do ritmo posteriormente, todo mundo já crê nisso, ou mesmo aí um estacionamento dessa taxa de juros de fato, né? E aí os números variam, então, em alguns patamares. O pessoal da Fundação Getúlio Vargas coloca aqui que a perspectiva vai ser de 9,5% aí, né? Agora, o senhor Alex Agostini, que é da Austin Rating, né, falou o seguinte, né, que já não dá mais para você determinar, para você falar com algum grau de certeza que a taxa Selic vai ficar aí abaixo dos 10%, né? É uma possibilidade ainda, mas está difícil cravar algo nesse sentido, né? E conforme eu falei, é o grande sonho realmente, até do governo Lula, né? Uma taxa Selic abaixo dos 2 dígitos. Mas esse cenário está um pouco mais distante do que o governo gostaria e do que a sociedade também gostaria de forma geral, né? Não tem por que dizer que a coisa é diferente. Ninguém gosta muito de taxa de juros muito alta. Provavelmente, portanto, aí, com base nessa cesta de fatores, cenário externo, a piora da situação fiscal, preços represados, todo mundo meio que imagina que a taxa Selic vai ser mantida em patamares mais altos. É claro que essas revisões mudam muito, isso aqui definitivamente não é uma profecia, não é uma aposta futura,
é muito mais uma leitura do cenário atual. É importante ter isso em mente, né? Previsões que esse pessoal faz, isso aqui muda totalmente, as previsões nunca chegam realmente no patamar inicialmente previsto. Mas isso é muito mais uma leitura do atual momento do que qualquer outra coisa, né? É aquela ideia, se tudo continuar como está agora, o futuro vai ser desse jeito aqui. Só que tudo muda o tempo todo, como diria o Lulu Santos, né? Então é claro que o resultado lá na frente vai mudar. Essas previsões são mais uma leitura do atual momento, o que, portanto, nos indica, nos deixa claro, né, de forma mais geral, que todo o mercado financeiro acredita que o momento atual do Brasil é pior do que ele era pouco tempo atrás, e é claro que a LDO apresentada tem um grande peso nessa história. Vamos ver até onde o Copom vai segurar essa barra, essa peteca aqui neste ano. A previsão para esse ano aqui está variando, mas a previsão para o próximo ano, sem o Roberto Campos lá dentro, o Campos Neto, né, para segurar o ímpeto do governo Lula de destruir a economia por meio de crédito subsidiado e uma taxa de juros básica muito menor do que deveria ser, sem o Campos Neto para evitar tudo isso, meu amigo, o apocalipse, a hecatombe, né, é logo ali na frente, o Armagedon econômico é logo ali adiante. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.